brasileiros, de facto, esta tradição, enfim, deve ser recente, mas uma tradição que marca muito a nossa atividade. Portanto, ainda nos anos finais dos anos 60, da passada centúria, nos inícios dos anos 70, a arqueologia nacional era dominada por sacerdotes, militares e alguns aristocratas. Panorama que, apesar do mérito só de muitos destes fatores, refletia amadorismo no sentido da ausência de metodologias e de teorias científicas atuais e também com uma forte ideologia conservadora. Todavia, foi nesses anos que haveria de surgir uma nova geração, saída dos liceus do Estado Novo, mas onde sobreviviam às vezes dificuldades, ideais republicanos e de cultura democrática, através de professores, opositores ao regime, e que este, tanto estupidamente, para ali afastava das universidades. Eles não influenciavam nas universidades, os estudantes, não lhes pediam abrir novas perspectivas, mas faziam isso muitas vezes nos liceus convencionais. Recordo o Passos Manuel, quando era 16 anos, João Serrão ou o poeta António Salvador, e no Pedro Nunes, que quis ser aluno de António Gilhão, para citar apenas os exemplos que coloco. Importa dizer que também por lá estavam alguns rufos, aliás, bem conhecidos todos. A censura e a crítica eram tão constantes e só seguia aquilo que era autorizado e assistia-se aos filhos cortados. Problemas que as gerações atuais não tiveram. As pessoas têm agora 20, 25 anos, 30 anos, nascidas por 25 de abril, não sofreram, portanto, com estes aspectos de falta de acesso a uma informação que era importante, não para a arqueologia especificamente, mas que é importante para a formação geral do indivíduo. Mas para essa geração de jovens arqueólogos, com espírito de lição, portanto dizer, onde pela primeira vez se incluem mulheres. As mulheres que estavam afastadas da arqueologia, salvo casos muito pontuais, e esse panorama que não se vivia levou essas poucas mulheres que estavam ligadas à arqueologia a afastarem-se dela. E recordo isto também um grupo de mulheres arqueólogas, a Judite, a Maria Paixão, a Maria Mário, que é Joaquim Soares, aqui presente, a Teresa Júlio Secarita, a Manuela Coelho, a Sra. Oliveira Jorge, a Manuela Martins, a Teresa Marques, e um pouco mais tarde a Ana Catarina, a Rosa, a Ana Ruda, etc. São contributos decisivos que estas mulheres deram para a arqueologia. Hoje, professoras, diretores de museus, todas elas estudiosas, enfim, com obra subejamente feita, e que estes tempos também possibilitaram que isso tivesse acontecido. E aquilo que nós encontramos na nossa universidade hoje em dia, ou seja, tantos alunos, mulheres como homens, não era assim comum, portanto, isso não acontecia nestes anos, nos anos 60 e nos inícios dos anos 70. Portanto, elas tinham sido discriminadas pelo regime autoritário e pela sociedade. Mas essa geração bateu-se e continua a bater-se. São esses que nós vimos aqui, o José Arnoux, o Jorge Raposo, o Henrique Raposo, enfim, outros, o Castro Rosa de Silva, a Argentina, para que a arqueologia fosse considerada uma ciência. E pela sua interação com a sociedade de diversos modos, bateram-se também pela profissionalização, pelo estatuto dos arqueólogos. Não duvidamos que o processo do Polo, mais tarde, já nos anos 90, conferiu importância e estatuto aos arqueólogos. A mediatização e a justeza da causa defendida, apesar de alguns atropelos, tal como o conjunto de legislação comunitária, entretanto, publicada, ratificada no nosso país, vieram a trazer novo enquadramento jurídico à arqueologia, conferindo poder e reconhecimento, ou pelo menos algum reconhecimento público. Mais que fechado com tudo, mas apesar de tudo, a legislação ainda serve para o doutor. Não obstante, em nosso entender, a arqueologia carece
de maior inclusão com os políticos patrimoniais, em geral, e da gestão do território. Num país ainda conservador, onde a instrução e a cultura não são panagem, as relações entre a arqueologia e a política e o poder não são os melhores, conforme se já viu aqui durante as sessões dos oradores que antecederam. Quanto a nós, e tendo em vista alterar esta situação, aos arqueólogos, para melhor se relacionarem com clientes, muitos trabalham com a empresa, que termos de produção literal, mas também com a tutela e as universidades, falta-lhes a união, que só um organismo com uma ordem profissional pode oferecer. Só assim, coletivamente, poderemos defender os interesses, organizar-nos internamente em colégios de especialidades, possivelmente, e definirmos, uma vez por todas, o que é ser arqueólogo, como se desenvolve a carreira profissional e defendermos o seu futuro, mas também a arqueologia. Se os finais dos anos 60 e os inícios dos 70 foram o grau zero da arqueologia na secção marquiana, os anos da profissionalização estão a correr perigosamente ao sabor dos agentes externos e, sobretudo, do Estado. Hoje ocorrem as promoções da regionalização arqueológica, onde vão existir diferenças de critérios na avaliação dos arqueólogos e dos seus projetos, manipulações, nepotismos e não manobras de favor que um país altamente corrupto como o nosso deixa de virar. Temos deixado chegar ao conhecimento do IPA como a morte do pai. Deixemos também de ser resignados e subservientes para com organismos onde se detectavam atividades discriminatórias e não democráticas. O que defende é uma arqueologia sem Estado, metaforicamente anarquista, através de uma ordem. Ali se definirá quem é arqueólogo e não será Luís Gaspar a dizer ou como se deve entender a carreira profissional dos arqueólogos. Ali se definirá os únicos técnicos da arqueologia são os arqueólogos, como os únicos técnicos da arquitetura são os arquitetos. O que foi conseguido, não sem a intervenção dos tribunais, no caso dos arquitetos. Surgiram uma série de associações de profissionais que se diziam técnicos de arquitetura e que se sobrepunham aos arquitetos, e, portanto, afetando os interesses de classe dos arquitetos e afetando também a arquitetura que se fazia em Portugal. Temos exemplo do nosso primeiro-ministro, que parece ter assinado projetos de arquitetura enquanto técnico de engenharia. Ora, isso hoje é possível, graças a uma luta constante que a Ordem teve com o Estado e conseguiu que os projetos de arquitetura fossem apenas assinados por arquitetos. E afastar também os técnicos e os técnicos de arquitetura, porque, de facto, os últimos técnicos de arquitetura são os arquitetos, como os últimos técnicos de arqueologia devem ser os arqueólogos. Por outro lado, na formação da Ordem, já se ouviu falar que éramos poucos, 700 e poucos, devo dizer, quando foi fundada a Ordem dos Arquitetos, foi um processo que eu assisti, dava há uns anos pertencer à primeira associação dos arquitetos e depois à Ordem, existiam, julgo que 1.200 inscritos, ou 1.100, 200 inscritos vivos, e isso é legal, muitos casos para a força. E, portanto, este é, de facto, mais um perigo latente dos técnicos da arqueologia que se apresentam e que deixam dúvidas se são arqueólogos, podem praticar arqueologia ou não. Numa ordem, serão reconhecidos ou não os programas de ensino da arqueologia. E ali se tratarão também as questões ontológicas. Por outro lado, se os arqueólogos querem ter conhecimento social e, portanto, estatuto, têm de saber contar as histórias dos artefactos e dos sítios, tal como das sociedades e das ideologias que eles responsáveis. Mas para sobreviver, os arqueólogos têm também de aprender a construir a sua própria história. Muito obrigado.